Olá pessoal, boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira assembleia do projeto Imob Jurerê. Eu me apresentei anteriormente, vou fazer de novo. Meu nome é Eduardo, eu sou o proprietário da GPR e vou conduzir com vocês hoje a reunião. Antes de iniciar, queria deixar aqui alguns recados paroquiais. Essa assembleia vai ser gravada. Então, eventualmente, se o investidor não pôde participar por um choque de agenda, logo após a reunião, a gente vai disponibilizar o link na íntegra para que o investidor possa assistir. Além disso, a gente tem aqui a equipe da Construtábil que vai fazer uma ata registrando as principais decisões e o que a gente vai apresentar aqui. Além disso, a nossa proposta é conduzir essa reunião hoje em mais ou menos 1h e 10. Então, a gente vai conduzindo e, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Dessa forma, se você tem alguma dúvida durante a apresentação, você anota e, no final, a gente retorna para tratar em específico a sua dúvida, certo? A gente entende que, dessa forma, a reunião fica mais dinâmica e a gente consegue avançar com o conteúdo. Toda vez que a gente for realizar uma assembleia, nós vamos mandar um edital com antecipação, sumarizando quais são os itens que a gente vai debater aqui de maneira colegiada. Então, a gente fez isso recentemente. Na quarta-feira passada, houve o ciclone, e aí estava oscilando a internet, a energia, e a gente resolveu, então, protelar para hoje. Aqui, a gente tem o edital, então, que foi enviado, com os assuntos. Em paralelo, a gente sempre vai mandar por e-mail, ele sempre possa ter acesso à informação. Esse cara aqui é o Pedro, tá? O Pedro Antônio, ele é gerente de relacionamentos da GPR. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acolher o investidor, ele vai orientar. Então, se você quiser anotar já o telefone dele aqui, ele trabalha aqui com a gente na GPR. Como a empresa vem crescendo de maneira significativa, eu não consigo acompanhar e atender todos os investidores. Então, o Pedro ele vem para me dar suporte nesse sentido. Bom, em linhas gerais, a gente vai tratar aqui sobre 5 principais assuntos. A gente vai começar falando sobre a GPR. Alguns investidores ainda não conhecem a nossa empresa, então a gente vai passar de uma maneira bem objetiva quais são as obras que a GPR já entregou, o que ela está construindo e quais são os nossos lançamentos. Depois, a gente vai falar sobre a parte administrativa que foi feita do começo do projeto até aqui. Na sequência, a gente fala um pouco sobre os aspectos societários, sobre a parte de contabilidade. O item 4, eu passo a palavra para o Marcos, que é o CEO da Calabria, empresa responsável por fazer o desenvolvimento imobiliário do Imob Jurerê. E a gente finaliza o nosso encontro falando sobre mercado, sobre preço de venda, sobre preço de aluguel, se é melhor o short stay ou se de repente a locação tradicional, enfim. Então, esses são os 5 principais assuntos que se subdividem entre assuntos menores que a gente vai tratar aqui hoje na reunião. Bom, a GPR ela tem como propósito ser uma opção de aplicação financeira aos investidores. Então, a gente atua exclusivamente aqui na região de Florianópolis e atua exclusivamente com formação de grupo de investidores. A gente não faz casa, a gente não faz loteamento, a gente trabalha com residencial multifamiliar. Essa é a nossa equipe. Aqui a gente tem alguns números, dentre aquilo que a gente já fez, o que a gente está fazendo, o que a gente pretende fazer para o futuro. Sobre o Imob Jurerê, nesses 10 anos, esse projeto ele representa uma espécie de coroamento da nossa história. Então a gente começou lá na Carvoeira, depois na Trindade, a gente foi para Canasvieiras e agora, 10 anos depois, a gente atinge o topo da pirâmide do mercado imobiliário, que é Jurerê. Então, esse projeto ele é muito especial para a gente e ele vem num momento para formalizar o nosso crescimento. Além disso, o Imob Jurerê é a nossa maior obra, são 7.000 metros quadrados, 132 apartamentos.
Bom, como é que a gente chegou até o Imóvel Jurerê? Eu vou passar aqui rapidamente quais são os empreendimentos que a GPR já entregou. Tá? É o Ampiesa no João Paulo, o Living na Trindade e o Up na Carvoeira. Então, no total, a gente tem 112 apartamentos. Então, essa é uma imagem de como era o Ampiesa quando a gente lançou e como ficou. Na sequência, a gente lançou o Living Trindade, próximo da Lauro Linhares. A gente sempre faz questão de mostrar a imagem renderizada e a imagem real, porque a gente não quer vender um salmão e entregar uma sardinha. A gente quer ser fiel naquilo que a gente se propõe. Então, por isso que eu sempre trago a imagem aqui de antes e depois. Esse é o nosso terceiro empreendimento, o Up Easy Home, que fica aqui na Carvoeira, acesso ali ao Saco dos Limões. Bom, vamos lá. Quando eu digo que a GPR entregou esses 3 empreendimentos, ela efetivamente cumpriu a jornada. Porque perceba que você pode ter uma obra entregue sem habite-se, sem regularização, sem individualização das matrículas, ou seja, existe uma série de fatores que mesmo a obra física finalizada, ela dificulta, se ela não tiver regularizada no cartório, para que o investidor possa vender para quem precisa de crédito imobiliário. Então, principalmente também, todas essas obras, a GPR, ela deu o pós-obra e dá, ou seja, ela continua acompanhando esses empreendimentos, porque a gente sabe que existe 5 anos de responsabilidade sobre cada empreendimento. Bom, dito isso, a gente entra aqui numa outra parte que é quais são os empreendimentos que hoje a GPR está em construção. A gente tem 208 apartamentos na linha de produção, na nossa esteira. Então a gente tem empreendimento em Canasvieiras, são 2, o BG Canas e o Imob Canas, e a gente tem 2 na Trindade, totalizando 208. Vou passar aqui rapidamente então as imagens, como é e como está ficando. O Imob Canas está na fase de estrutura. O BG1 fica ali próximo do Angelone, a gente já está um pouco mais avançado que essa imagem. Depois a gente tem o BG Canas, que também a gente já fez contenção, fundação profunda. E o BG2, próximo do cartório Maria Alice, que a gente também já está na fase de desmonte de rocha, que compõe a etapa da fundação. Bom, então a gente entregou 3, tem 4 em obra, e agora a gente vai analisar aqui quais são os lançamentos da GPR. Nós somos uma empresa muito conservadora, então a gente não trabalha com múltiplos lançamentos. Hoje a GPR tem o Imóvel Jurerê, a gente está finalizando o empreendimento, a consolidação do fechamento do grupo, e aí a partir do ano que vem a gente vai lançar então um novo empreendimento chamado Imob Trindade. Aí eu vou trazer mais informações no final. Então, esses são os empreendimentos da GPR. O Imóvel Jurerê, que é hoje o objeto aqui da nossa conversa, e esse então que é o Imob Trindade. Pois bem, muitos investidores me questionam também qual é o método de gestão que a GPR utiliza para conduzir os seus projetos. A gente aplica aqui na empresa o princípio de gerenciamento de projetos imobiliários através do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Se você for analisar, o PMI ele tem diversas áreas que integradas compõem um bom gerenciamento de projeto, ou seja, a busca das melhores práticas. Você tem lá aquisição, comunicação, RH e por aí vai. Só que dentro dessas 10 áreas, existem 3 que são as principais que a GPR utiliza nos nossos projetos. Eu vou colocar aqui no quadro para exemplificar um pouco do que a gente está falando. Aqui nas nossas reuniões de liderança com a equipe, o que a gente faz? A gente tenta fazer uma analogia que é assim, existe a tríade da vida. O que é a tríade da vida? É a busca pelo equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Se você conseguir equalizar esses 3 elementos, você terá a possibilidade de ter uma vida plena e feliz. Quando a gente traz para o nosso projeto, a gente chama de tríade do projeto imobiliário.
E aí eu vou explicar o que isso significa. Quais são os nossos 3 principais pontos? O primeiro deles é a qualidade. Então vamos lá, a qualidade aqui não é a qualidade meramente de obra, como por exemplo, uma pastilha que não descola, um piso bem assentado, ou então uma parede que não apresentaria fissura. A gente está falando aqui de qualidade no sentido mais amplo, que é prestação de contas, geração de boleto, o recebimento do investidor na obra, enfim, é uma qualidade 360. O segundo ponto, tão importante quanto, é o tempo. A gente está falando do empreendimento que tem início, meio e fim. Então, essa variável de tempo, ela é extremamente importante olhando para o nosso projeto do Imóvel Jurerê. E a última variável, que a gente considera também fundamental, é orçamento. Então, qual é o objetivo do nosso projeto? Que o Imóvel Jurerê seja entregue dentro do orçado, dentro do prazo e principalmente com qualidade. Se a gente conseguir reparametrizar constantemente esses 3 pontos, a gente encontra o ROI ao final. O que é o ROI? É o lucro do sócio. Esse é o nosso objetivo. A sinergia, né, na união desses 3 pontos, nos dá a possibilidade de, ao final, ter um projeto pleno e lucrativo. Então, a tríade da vida com a tríade do projeto. Eu sempre comento aqui na empresa que esse projeto não é uma democracia. Eu diria que ele é uma monarquia, porque a gente trabalha com o objetivo de atender um rei, ou melhor, uma monarquia mista, que são os sócios, né? Toda a razão de existir do projeto é todo mundo dar o seu melhor, conseguir atingir as metas para que, ao final, o sócio, que é o dono do negócio, que é o dono do empreendimento, ele possa ter o seu lucro de alguma forma. Certo? Bom, vamos voltar aqui. Muitos investidores também me perguntam, Eduardo, o que vocês têm feito até agora? Quanto tempo já passou? Quanto tempo falta? Então, a gente queria esclarecer também com relação... só um pouquinho que caiu meu microfone. Testando, 1, 2. Pessoal, desculpa, acabou caindo o microfone de lapela. Bom, vamos lá. Muitas pessoas me perguntam sobre os terrenos. Então, vamos fazer aqui uma explicação bem pedagógica. O projeto ele é composto de 2 terrenos. A gente tem o terreno do Max e o terreno do João. Tá? Quais são eles? Então, esse é o primeiro terreno. Tá? A gente tem aqui uma matrícula 100% regularizada e um contrato de permuta. Na sequência, a gente tem um outro terreno, que tem uma casa lá atrás, que é o terreno do João. Tem também aqui, então, a matrícula regularizada e o contrato de permuta. O que a gente vai fazer agora com o fechamento do grupo e a definição de avançar no projeto? A gente vai encaminhar uma retificação e unificação dos terrenos, né, com o objetivo de fazer essa permuta. Se alguém ainda não teve a oportunidade de visitar o terreno, a gente colocou na época aqui, primeiro a gente colocou um tapume, depois a gente colocou um front light, né, que mostra ali, né, a localização exata do empreendimento e dá uma ideia da volumetria que o projeto traz. Bom, outra atividade administrativa que a gente fez até o momento. Florianópolis é uma ilha. Cada vez menos existem terrenos com vocação para empreendimento imobiliário. 1/3 da ilha só é edificável, diferente de Balneário, que você tem lá um gabarito infinito. Então, é difícil você conseguir um terreno, é difícil você conseguir desenvolver um projeto e é muito difícil também hoje de aprovar o projeto na prefeitura. Então, a gente
passou um período, né, de praticamente 1 ano até conseguir aprovar o projeto. Dentre N atividades que o analista pediu, eu coloquei aqui na tela um estudo panorâmico. Essa é uma exigência para aprovação do projeto. O que é o estudo panorâmico? Você contrata uma consultoria que vai fazer uma análise da interação do terreno com a comunidade. Né? Como é que é a rua, como é que faz para chegar no terreno, quem são os vizinhos, enfim. Então essa foi uma etapa do projeto. Bom, então essa foto aqui na tela, ela representa o dia 0, onde a gente deu entrada na prefeitura no projeto. Então a gente está falando aí de praticamente 1 ano dentro da prefeitura, né, com indas e vindas. Se não me falha a memória, acho que foram 12 devolutivas, até que a gente conseguiu então aprovar o projeto na semana passada. Tem aqui a planilha, né, o projeto está aprovado. Que é a primeira vitória, né, eu diria, do nosso empreendimento nessa parte administrativa. Bom, um outro assunto também que eu gostaria de tentar me dedicar aqui ao máximo para que o investidor possa entender é com relação ao cronograma do projeto. O que eu percebo é que, por mais que está lá no contrato, qual é o período de pré-obra, de obra, como é que funciona, chega um determinado momento que o investidor ele acaba um pouco confuso de qual é a etapa que a gente está, quanto tempo dura essa etapa e, principalmente, o que essa etapa entrega. Né? Então, eu vou usar novamente o quadro aqui para que a gente possa compartilhar com vocês quais são as 4 etapas que compõem o projeto imobiliário Imob Jurerê, certo? E principalmente o que cada etapa entrega. Bom, então vamos lá. A primeira etapa a gente chama de fechamento do grupo. O que essa etapa entrega? Vamos colocar aqui que ela dura 6 meses e ela entrega o recurso. Então vamos lá. A gente iniciou o projeto mais ou menos em julho, eu não lembro o dia, acho que foi dia 15, e a gente veio nesses 6 meses levando o projeto ao mercado para fazer a captação dos investidores. Agora que a gente fechou o grupo, então a gente avança para as próximas etapas. Perceba que se o grupo não obtém um sucesso comercial, a gente desfaz o negócio. Tanto é que como é que funciona no juridiquês? Você tem ali uma etapa de captação dos investidores. Se ela não obtiver êxito, a gente desfaz o negócio devolvendo o valor que a gente recebeu dos investidores, certo? Então existe esse botão de desfazimento do negócio. Vencida essa etapa, qual é a próxima? A gente chama aqui de período de pré-obra. Quanto tempo dura essa etapa? 12 meses. O que ela entrega? As atividades administrativas. Então, eu vou dar um exemplo de uma atividade administrativa. Hoje é a nossa celebração de fechamento do grupo. Então, imagina que a partir de amanhã eu vou pegar uma patrola, vou lá no terreno e vou derrubar a casa que tem lá. Funciona dessa forma? Não. Por quê? Eu tenho que entrar com um pedido de alvará de demolição da casa, a prefeitura analisa, manda o fiscal no terreno, o fiscal vai fazer um relatório da casa, vai voltar para a prefeitura, vai emitir o alvará chega na GPR. Eu posso entrar com a patrola e quebrar? Não. Eu tenho que fazer 3 orçamentos, escolher a empresa com melhor custo-benefício. Essa empresa precisa apresentar a documentação, tem que ter a RT de um engenheiro responsável pela demolição da casa. Depois ela precisa mobilizar, precisa ir efetivamente fazer a demolição. Quando a demolição acaba, eu não posso jogar o resíduo em qualquer lugar. Eu tenho que contratar uma empresa que tem certificação ambiental para pegar o resíduo e dar a destinação correta. Eu dei aqui uma dramatizada para que o investidor possa entender a complexidade que existe em cada etapa desse período de pré-obra, certo? E depois a gente vai falar de mais algumas atividades também aqui nesse período de pré-obra. Bom, feito isso, qual é a nossa próxima etapa? É a obra física. Quanto tempo ela dura? 24 meses. E o que ela entrega? O prédio.
Por que eu digo isso? Porque, assim, o investidor, a gente acaba aqui a assembleia e tal, e aí ele passa lá no terreno e fala, Eduardo, estive lá, percebi que ainda não tem gente trabalhando, aconteceu alguma coisa? Daí eu falo, não, olha, a gente está no período de pré-obra. Quando a gente entra aqui no período de obra, também não é simplesmente contratar um empreiteiro e esse empreiteiro ter o escopo de A até Z. Porque, por exemplo, o empreiteiro de mão de obra, ele não faz fundação profunda, ele não faz diafragma, ele não faz tirante, ele não faz estaca raiz, ele não faz desmonte de rocha. Então, existe uma série de atividades nesse período de obra até que a obra passe pelo tapume. Porque primeiro a obra cresce para baixo, para depois a obra passar pelo tapume. Então, também tem essas nuances que são importantes que o investidor entenda. Bom, finalizado o período de obra, a gente entra na quarta fase do projeto, chamado de habite-se. Quanto tempo dura o habite-se? E o que o habite-se entrega? Bom, então vamos lá. Ficou pronto o empreendimento. Eu posso liberar para todo mundo entrar e ocupar o prédio? Não. Eu tenho que chamar os órgãos competentes. Quais são esses órgãos competentes que validam a habitabilidade do prédio? É a prefeitura, o bombeiro e a vigilância. E o que eles vêm fazer? Eles vêm conferir se o projeto que a gente aprovou, a gente efetivamente construiu 6 por meia dúzia. Se houver uma diferença entre o aprovado e o construído, eles emitem um relatório de não conformidades para que a gente possa regularizar e eles voltar para fazer uma nova análise. Então, esse período aqui de 4 meses, eu diria que ele é um período elástico. Ele pode durar 2, 3, 6, vai depender também da agenda e da disponibilidade desses órgãos competentes. Bom, então, de maneira resumida, essas são as 4 fases do projeto, a duração de cada fase e, principalmente, o que cada fase entrega. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Quais são as nossas ferramentas de gestão? A gente, nesse período de pré-obra, a gente desenvolve o planejamento, o orçamento, a compatibilização dos projetos. Então, aqui na tela a gente tem, por exemplo, o cronograma de obra. Você tem as principais atividades, aí você tem de dezembro até janeiro de 29, e aí você vai diluindo o percentual de duração de cada atividade. Então, esse é um cronograma que é atualizado mensalmente. Além disso, você tem aqui uma outra forma gráfica de enxergar o planejamento da obra, que é o cronograma de Gantt. O que o cronograma de Gantt ele entrega para a engenharia? Vai chegar um momento que haverá diversas sobreposições de serviços dentro da obra. Então, se eu cortar aqui, por exemplo, em outubro de 27, eu consigo enxergar que a gente vai estar fazendo a alvenaria, o reboco, a impermeabilização. Então, o cronograma de Gantt é uma forma de você conseguir enxergar quem efetivamente está trabalhando na obra naquele período. Além disso, eu sempre costumo dizer aqui na engenharia que a gente precisa ter 2 instrumentos. Um que é uma lupa, ou seja, a precisão de análise no detalhe de cada etapa, mas também ter um binóculo. A gente precisa enxergar a árvore e precisa enxergar a floresta. Por quê? Porque a gente está falando de um projeto imobiliário de praticamente 40 meses. Então, esse senso de urgência ele tem que existir, mas ele também tem, a gente também precisa ter essa visão de médio e longo prazo. Bom, uma outra tarefa, um outro desafio que a gente enfrenta nesse período de pré-obra é você conseguir transformar esse estudo de massa. O que é o estudo de massa? É uma espécie de rascunho do arquiteto daquilo que dá para construir. O projeto legal, ele tem ali as suas definições. Só que existe um desafio também estético, de transformar
um prédio que seria cinza, né, com reboco, pintura e pastilha, em algo que possa ser comercial. Então, essa imagem ela é fruto, né, do trabalho de ter compatibilizado o projeto arquitetônico com todas as disciplinas. Porque, às vezes, a arquitetura enxerga de uma forma, mas não tem um espaço para passar, por exemplo, ali a parte de tubulação da climatização. Né? Então, esse é um trabalho que a gente também faz nesse período aqui de pré-obra. E aí a gente começa a entrar numa etapa onde você tem aqui na tela, por exemplo, que a gente chama de kick-off. É o período onde o arquiteto conhece todos os engenheiros. E aí a gente faz reuniões presenciais para criar esse entrosamento com a equipe. Aí conforme a gente vai avançando, essas reuniões passam a ser virtuais. Então, qual é o objetivo, né, de você ter esse processo de liderança e de engajamento de todo mundo? É que o cara, por exemplo, que é um engenheiro estrutural, ele pode lançar os pilares e o pilar passar no meio de uma vaga de garagem. Nessas reuniões, então, a gente identifica essa interferência e solicita para que ele mude o pilar de lugar. Só que essa mudança no pilar, ela vai desdobrar, ela vai impactar no elétrico, no hidráulico, na climatização. Então, existe uma série de atividades interdisciplinares que precisam caminhar juntas. Eu vou pedir para o Alex subir um vídeo que ele mostra um pouco esse dinamismo que você tem e esse desafio que você enfrenta, né, para fazer a compatibilização de um projeto. Ô, Alex, tá caindo direto aqui, ó. Bom, então a gente teve, né, uma visão e uma ideia dessa complexidade que é você conseguir equalizar tudo para que o projeto ele consiga avançar sem nenhum tipo de interferência. Bom, a gente hoje está iniciando o nosso projeto e a gente vai caminhar junto praticamente aí por 40 meses. Então, é importante a gente entender como é que a GPR faz a prestação de conta aos investidores durante esse período. Antigamente, como é que funcionava? A gente mandava todo mês, né, relatório por e-mail. E aí o cara falava, olha, Eduardo, você está abarrotando a minha caixa de entrada, porque conforme a obra vai avançando, tem mais vídeo e foto. Ou então ele falava o seguinte, poxa, Eduardo, eu não estou mais recebendo. A gente ia ver, ele tinha mudado o e-mail e não avisado. Então a gente resolveu inverter. Ao invés de todo mês a GPR enviar as informações, a gente criou dentro da área do site da GPR a área do investidor. E aí tudo, exatamente tudo do projeto é postado lá. Então sempre que o investidor quiser fazer uma diligência, uma auditoria, ele vai até essa área e tem acesso a essas informações. Como é que funciona? Você vai digitar gprinvestimentos.com.br, vai clicar na área de investidor, vai selecionar o projeto Imob Jurerê e vai colocar a senha GPR80. Aí você vai perguntar, mas é a mesma senha para todo mundo? Sim, todo mundo é sócio, todo mundo tem a mesma senha e o mesmo acesso. Quando você digitar essa senha, você vai cair aqui na área do investidor exclusiva do Imob Jurerê. E aí vai ter tudo agrupado nesse local. Bom, vamos lá. Quais são as formas que a gente tem, então, de prestar contas? A primeira que está aqui na tela é a mais importante, que é o coração do negócio, o caderno contábil. Se você baixar esse caderno, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar receita, despesa, nota fiscal, boleto, tudo, exatamente tudo do projeto está lá. A gente não tem nada gerencial,
tudo é fiscal. O que isso significa? A gente dá nota de tudo, a gente não... assim, se você pagou, você vai ter que declarar, porque a gente não recebe nenhum tipo de dinheiro que não seja o dinheiro através, né, do canal correto. Então, a gente tem aqui uma auditoria da contabilidade, todo mês o caderno contábil e o balancete, ele é assinado, ele é revisado. Então, está tudo dentro desse caderno. Bom, além disso, a gente também presta contas através de um relatório de planejamento de obra. Então, a gente tem lá o planejamento, a gente faz planejamento semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual, enfim. Então, todo o planejamento da obra também vai estar disponível aos investidores. Bom, mas tem investidor que não lê o caderno contábil, não vê muito ali o planejamento e ele quer visitar a GPR. Quando a gente recebe os investidores através das visitas programadas, a gente tem duas formas. A primeira, receber o investidor aqui na GPR, porque ele quer ver o financeiro, ele quer ver a contabilidade, ele quer ver a operação funcionando. Então, essa foto aqui, por exemplo, é um casal de investidores ucranianos que investe com a gente no BG Canas, que vieram visitar a GPR. E existe uma outra forma, vamos chamar de 3.2, é quando a gente recebe o investidor na obra. Porque aí ele quer trazer a esposa, os filhos, quer trazer um parente e quer andar pela obra para ter noção dos espaços. Então, são essas três formas. E a quarta forma, tão importante quanto as outras três, são as assembleias. Então, essa assembleia, por exemplo, é um exemplo, essa assembleia é uma forma de fazer a prestação de contas para vocês. Se a gente for analisar, o que a gente mais busca durante o projeto é passar a segurança para o investidor de que esse projeto Imob Jurerê, ele não é exclusivo de liderança da GPR. Não existe um cordão umbilical entre a GPR e o projeto. O que existe é uma equipe multidisciplinar por trás do projeto. Então vamos à equipe. O Marcos, que é o desenvolvedor, que vai participar com a gente daqui a pouco. O André Loureiro, que é o contador. O Rodrigo Ferraz, que é o head jurídico do projeto. E o Eduardo, né, eu aqui como administrador. Então vamos imaginar que eventualmente a GPR fecha as portas, por alguma razão. Essas três pessoas vão se reunir, vão convocar uma assembleia e vão substituir a GPR por outro administrador. Então eu entendo que a maior segurança do investidor é saber que a GPR não é sozinha a responsável pelo projeto. Bom, falando em contabilidade, queria apresentar para vocês aqui o André. Hoje ele não pôde participar, ele fez uma cirurgia recente e ainda não está em condições de sair de casa e tal. E eu vou falar um pouco sobre o trabalho dele. Então, a gente tem, durante todo o mês, o fechamento contábil, a conciliação bancária, a montagem da DRE, a montagem do balancete contábil. Então, tudo isso é de exclusividade da equipe lá do André Loureiro. O que a gente fez junto, recentemente, que eu entendo que é um assunto que ele tem bastante recorrência dos investidores perguntando para a GPR, que é assim, Eduardo, como é que funciona essa parte de ganho de capital? O que você acha melhor? Eu entrar na pessoa física, entrar na pessoa jurídica, como é que funciona? Então eu e o André, o que a gente montou? A gente montou aqui um modelo, né, de DRE para você entender quais impostos que você paga durante a transição da venda da cota ou da locação. Então, para ser bem pedagógico, a gente colocou aqui um número de 100 mil reais. Imagina que você essa cota que você tem, ela custou 100 mil. E aí você vai vender por 150. Tá? Então, aqui a gente está falando de um cálculo se você tem como objetivo vender a sua cota. Ok? Se você for vender na pessoa física, você vai pagar, por exemplo, um corretor, aí você vai ter a revenda líquida. O que é o ganho de capital? É o custo menos o líquido. E o que é o imposto de ganho de capital pessoa física? 15%, 6, 150. Então, o seu lucro líquido nessa operação, arredondando nesse formato de 100 mil, é 34.850, certo?
Agora eu vou fazer o seguinte, a estrutura da matemática é a mesma, eu só vou trocar a página. Ou seja, eu vou trocar essa conta e vou aplicar nela a pessoa jurídica. Então, o slide anterior tinha uma matemática se você fosse vender na pessoa física. Esse slide aqui atrás de mim é a mesma matemática, só que vai mudar o quê? O imposto sobre o ganho de capital de pessoa jurídica. O resto é tudo mesmo. Aí eu vou além. Eduardo, mas eu não sou física nem jurídica, eu tenho uma administradora de bens, uma holding. E aí a gente já tem uma outra tributação e uma outra conta, certo? Então, em resumo, esse aqui é o principal slide. Se você tem como objetivo aderir à SPE nesse momento, que ainda dá tempo de a gente mudar, se você quiser fazer um termo de cessão, se o seu objetivo for vender, a melhor forma de você aderir é na pessoa jurídica, certo? Então, se você for vender, pessoa jurídica e com esses dados aqui comprovando, desculpa, pessoa física, com esses dados aqui comprovando a matemática, certo? Bom, agora vamos lá. Eduardo, eu não vendo, eu só compro e boto para alugar. Então, toda essa conta que você fez, ela não adiantou, porque não é o meu caso. Então, vamos fazer uma conta aqui de locação. De novo, a gente coloca aqui que você vai, né, entrar na SPE com o objetivo de fazer renda passiva de locação. Aí você vai ter uma receita de 3 mil mensal no seu estúdio. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que limpar a conta, que é o quê? Não é esse valor aqui bruto. Né? Quer dizer, é esse valor bruto, mas você tem que chegar no líquido como? Pagando alguém para administrar, que provavelmente você vai pagar, e também pagando imposto. Porque a gente sabe que renda de locação é fonte de renda tributável. Então você tem que pagar o imposto sobre esse rendimento que você tem. Se você for, então, na locação pessoa física, você está falando de um lucro líquido de 1.935, certo? Bom, vamos lá. Agora eu vou mudar aqui o slide e, de novo, eu aplico a mesma matemática, só que agora você não está alugando na pessoa física, você está alugando na pessoa jurídica. Então, o que muda? Muda aqui a carga tributária. De novo, mudei o slide e mudei a forma. Agora é holding. Então, a gente tem esse resultado. Resumo da ópera. Aqui a gente tem um empate. Se você tem como objetivo alugar a sua cota, que vai virar um imóvel no futuro, dentro do imóvel jurerê, a melhor forma de aderir à SPE é através da pessoa jurídica e não da pessoa física. Então, assim, resumo, senta com o seu contador, analisa as suas finanças pessoais, analisa a sua evolução patrimonial, e encontra uma forma de, desde já, saber qual é o seu norte único compartilhado, o que você quer lá na frente, para que você faça adesão da forma mais dinâmica. E aqui, então, a gente tem o resumo. Se for vender, pessoa física. Se for alugar, pessoa jurídica. Bom, agora a gente entra na fase de análise de como funciona essa relação societária. Então, o que a gente tem nesse momento? A gente tem lá um termo de investimentos, que ele valeu até essa etapa. Agora a gente vai migrar para um acordo de sócios e contrato social, que ele já fazia parte do documento que você assinou. A gente só vai preencher, para depois fazer a alteração. Importante ressaltar também que quem faz essa diligência, esse monitoramento da operação é o Rodrigo Ferraz, que é o nosso head jurídico. Ele já está no período de férias, não pôde comparecer hoje aqui no estúdio, mas ele gravou um vídeo falando um pouco a respeito do trabalho que ele vai desenvolver junto com a equipe dele aqui no Imob Jurerê. Eu vou pedir para o Alex subir o vídeo para a gente dar uma olhada. Olá, pessoal. Me chamo Rodrigo Ferraz, sou advogado e gravo esse vídeo para a Assembleia Inaugural do Imob Jurerê. Meu escritório ficará responsável por cuidar da assessoria jurídica do empreendimento, essa assessoria jurídica, como vocês bem sabem, ela é dada para ancorar o Imob Jurerê, que é um empreendimento construído na modalidade por administração ou a preço de custo.
essa administração feita pelas empresas que os senhores conhecem, né? GPR, Calabria, enfim, que são as responsáveis pela gestão do negócio como um todo. Pois bem, o meu escritório ficará responsável as estruturações jurídicas contratuais, envolvendo desde os instrumentos que os senhores assinaram, né? Nós também cuidamos da parte prévia, desde a aquisição do terreno, nós fizemos os contratos e vamos fazer a gestão contratual para frente também, seja com os termos de entrada, o contrato entre os sócios. Vamos cuidar da incorporação imobiliária e toda a documentação de segurança jurídica registral, então até a finalização do empreendimento com a instituição do condomínio e individualização das matrículas, e faremos também a gestão contratual dos contratos com todos os prestadores de serviços que vão circular pela obra, né, ao longo dessa longa jornada, então com o escritório servindo aí de conselheiro jurídico para toda a operação. Nós temos bastante experiência no mercado, já fizemos algumas estruturações como essa, inclusive para GPR, já fizemos quase que todos os empreendimentos aí envolvidos com o escritório. Estamos bem contentes em participar desse próximo, né? Não pude estar nessa assembleia, mas vai ficar aí o contato do escritório também para que a gente possa auxiliá-los aí no passo a passo até a estruturação completa do empreendimento lá no final, né, quando todos os senhores chegarem juntos à conclusão da obra, a extinção da pessoa jurídica que vai resguardá-los e todos os passos. Então, vocês vão ter uma estruturação jurídica de ponta aí para auxiliá-los. Agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos aí ao longo da jornada. Muito obrigado. Bom, então esse foi aí o depoimento do Dr. Rodrigo. Aqui na tela a gente tem um pouco sobre a formação dele, sobre a área de atuação. Ele é especialista em direito notarial, ele é professor acadêmico, então é um cara assim bem requisitado hoje aqui no mercado de Florianópolis, e um cara que a gente tem uma admiração bem grande pelo trabalho dele. Bom, agora a gente vai falar um pouco então sobre a tese de investimentos. Então, eu vou passar a palavra para o Marcos, que é o proprietário da Calabria. A Calabria é uma empresa especializada, né, em captar terrenos, beneficiar, desenvolver, e além disso o Marcos também é membro das principais associações de classe aqui de Florianópolis, e ele vai trazer dados para a gente do mercado imobiliário. Boa noite, pessoal. Como o Eduardo já disse, meu nome é Marcos Alcausa, né? Sou diretor da Calabria e sou um dos desenvolvedores do nosso projeto aqui. Tá? Vamos falar um pouquinho de mercado, porque toda essa apresentação do Eduardo nos mostra como vai ser produzido o imóvel, né? Isso é muito importante, que ele seja produzido com qualidade, mas tão importante quanto nós entendermos a nossa tese de investimento, né, dentro do que foi pensado para o Imóvel Jurerê, né, e entendermos o mercado de Florianópolis até agora e tentar perceber onde nós estaremos daqui os 4, 5 anos em que vai ser entregue o prédio e aonde nós vamos obter os nossos resultados de investimento aqui. Tá? Primeiramente, eu quero falar, antes de entrar no mercado, falar rapidamente do modelo de negócio. Né? Olha lá, eu estou olhando para a tela em vez de olhar para a câmera. Vamos falar um pouquinho do modelo de negócio. Né? A Calabria é uma empresa relativamente nova, ela tem 10 anos, né? Mas eu tenho 30 anos de mercado, de conhecimento, de acompanhar o mercado, as demandas, o crescimento do mercado de Florianópolis imobiliário. Fui diretor de uma grande imobiliária, maior de Florianópolis, que é a Brunholi, durante 25 anos, e aprendi, né, percebi toda a dinâmica do mercado, o crescimento, a valorização, e eu sempre fui muito curioso em tentar entender até onde ia isso. Né? Ao longo da história, nós escutávamos alguns clientes falar, não, uma hora isso vai parar de valorizar, essa cidade vai parar de crescer, e o que a gente percebe é que não para nunca, né? A valorização, pelo contrário, está se intensificando, a cidade vai se reinventando, muda o plano diretor, e mudam os sistemas construtivos, as demandas, e o mercado se reinventa e a valorização continua, porque a nossa cidade é uma cidade maravilhosa e não vai deixar de ser.
O modelo do preço de custo, né, o modelo por administração, que o Dr. Rodrigo falou ali no vídeo dele, tá? Nós entendemos há 10 anos atrás, ao analisar todos os modelos que haviam, que ele é o mais seguro para o investidor imobiliário. Quem tem a capacidade de investir 100% do valor ao longo da obra, né, ele vai entrar numa dinâmica de construção em que ele audita toda a construção, ele tem a blindagem do dinheiro dele dentro de uma SPE para a produção exclusiva daquele edifício, né, e o que seria uma margem de lucro de estrutura tradicional no modelo incorporação, ela é dividida entre todos os players que participam, né? Um pouco mais para o terrenista, um retorno maior para o investidor com mais segurança, a administração, desenvolvimento e os valores de outros profissionais envolvidos, como jurídico, contabilidade, imobiliária e etc. Mas o fato é que, quando nós analisamos se um empreendimento para de pé como investimento, nós tentamos entender se todos os custos agregados a ele ficam abaixo de 70% do que valeria o imóvel naquele momento, se estivesse pronto hoje, né? Então, por exemplo, quem investiu num estúdio ali no imóvel, né, hoje um metro quadrado em Jurerê pronto de um estúdio estaria minimamente em R$18 mil, né? E nós estamos falando de um metro quadrado nosso médio perto de 12. Então, o nosso empreendimento para de pé, né? Ele traz uma lucratividade maior para todos, com segurança, né? E um valor um pouco maior agregado em permuta para os terrenistas. Então, por isso a nossa opção por esse modelo de negócio nesse momento. Tá? Falando do mercado imobiliário de Florianópolis, tá? Eu tive a curiosidade, né, lá por volta de 2010, vendo o crescimento exponencial da imobiliária, uma carteira de locação de 8 mil imóveis, e muitos clientes querendo reinvestir, se perguntando se a locação continuaria dando lucro, se os imóveis continuariam tendo o ganho de revenda que vinham tendo ao longo do tempo. E eu fiz questão, até por curiosidade profissional e pessoal, já que eu também invisto em imóveis, né? Minha previdência é em imóveis, e eu fui estudar o mercado, por que Florianópolis subia tanto, né? E por que a renda dos nossos imóveis é tão exponencial. Isso começa lá na década de 70, eu vou falar rapidamente, porque é importante para nós entendermos se isso vai continuar nos próximos anos, né? Começa lá na década de 70 com a primeira ponte, né, que nós tínhamos um problema de acesso à ilha e acesso às belezas naturais dela, né, apesar de já ser uma capital, mas não atraía muita gente de fora. Quando ficou pronta a primeira ponte de concreto, que eu acho que é a Colombo Salles, 75, né, começou um desenvolvimento exponencial. Vieram algumas grandes empresas do Rio Grande do Sul, citar a principal era a Eletrosul, né, e começaram a vir famílias de classe média para Florianópolis, e isso intensificou o desenvolvimento, né. Empresas gaúchas como a Habitasul, que desenvolveu nessa época também, logo no início dos anos 80, Jurerê, né, comprou toda aquela área, que tinha sido loteada por uma empresa daqui, e não tinha tido sucesso, por incrível que pareça, e ela comprou o espólio daquela empresa, desenvolveu um novo empreendimento com motes de modernidade, sustentabilidade, pavimentação, né? Uma coisa que dificilmente existia aqui, e teve um sucesso exponencial. E a cidade começou a crescer, a atrair pessoas de fora, ali começou aquela dinâmica, né? Que recrudesceu no início dos anos 90, já que foi feita a segunda ponte, que já estavam com problema de mobilidade de novo, né? E isso foi atraindo mais pessoas, a cidade crescendo cada vez mais, vindo para cá cada vez mais empresas, empregos, né? Então, os pontos de atração dessa cidade, né, inicialmente sempre foram as belezas naturais, as pessoas vinham para ir nas praias e conhecer um lugar lindíssimo. Só que quando chegavam aqui de todos os lugares do Brasil, percebiam o nível de desenvolvimento social que Santa Catarina tem, e principalmente sua capital. E se sentiam atraídos, viam que havia uma qualidade de vida diferenciada aqui, né, que era trazida por toda a história de Santa Catarina, a imigração europeia, a tecnologia das fábricas daqui, né, grandes empresas exponenciais, né, que são as maiores do país, algumas delas, né, como a WEG, por exemplo. E isso foi fazendo com que aquele turista curioso das belezas naturais se tornasse um sujeito que desejava morar aqui e passava a investir, e isso alimentou
cada vez mais o nosso mercado e chegamos aonde chegamos, né? Quando fizemos uma análise da década de 70, 50 anos, 40 anos aproximadamente, até 2010, 2012, nós tivemos um desenvolvimento médio de 12% ao ano, né? Que é uma coisa interessantíssima. Na época, o aluguel também rendia muito, né? Lá no início dos anos 90, que tínhamos muita inflação, o aluguel chegou a ser 1% ao mês. Tá? E isso trazia rentabilidade, as pessoas investiam para alocar. E essa dinâmica de mercado ela sempre continuou, né? A ponto de, nós sabemos disso, causar problemas de mobilidade, né? De infraestrutura da cidade e ensejar uma ação maior do poder público para resolver os problemas da cidade. Tá? De 2010 para cá, isso foi melhorando cada vez mais, porque começou a haver mais investimento e todos os fundamentos que levaram o desenvolvimento imobiliário da Grande Florianópolis começaram a se revitalizar em vez de declinar, como alguns imaginavam. Né? Isso aconteceu, o maior exemplo de Santa Catarina disso é Camboriú, que todo mundo dizia, não, uma hora vai acabar, esses prédios de 20 andares, isso aí não se sustenta, né, esses preços não vão subir. Hoje temos prédios de 100 e tanto andares, né? E, em alguma medida, isso aconteceu em Florianópolis, porém com muito mais qualidade de vida, né? Porque o nosso plano diretor sempre foi mais restritivo, se preocupou mais com a sustentabilidade, alturas de prédios não tão exponenciais, né? O que trouxe um desenvolvimento melhor e uma atração maior no morador, na pessoa e família de classe média que busca qualidade de vida. Tá? Então, eu estou na frente da tela, né? Mas se vocês olharem a foto ali, demonstra, eu cheguei aqui em 94, eu me lembro, essa região aí tinha pouquíssimos prédios, né? E o desenvolvimento ele foi muito grande na ilha, ao longo do tempo, e ele não para. Tá? Na frente agora eu vou mostrar alguns números para vocês que sustentam, números oficiais da imprensa, que sustentam o que eu estou dizendo, que nos últimos 5 anos acelerou a busca de pessoas por Florianópolis e acelerou a valorização imobiliária. Tá? E depois, ao final, nós vamos entender se a nossa percepção é que isso continua para o futuro. Bom, aqui tem uma notícia, né, publicada, que foi uma estatística dos últimos 5 anos, que Santa Catarina foi o estado que mais teve migração. Né? Leia-se como migração o resultado entre as pessoas que chegaram e as que saíram. Né? Claro que alguns foram embora, mas o saldo positivo foi 354 mil pessoas, né? Em Santa Catarina. 1/3 disso veio para Florianópolis, tá, gente? Florianópolis hoje recebe, isso é uma estatística, né, feita pelo Secov, da qual eu sou vice-presidente, que é o sindicato das empresas do mercado imobiliário de Florianópolis e região de Tubarão, né, sul do estado. Hoje Florianópolis recebe 12 mil pessoas por ano. Né? Então, nesses 5 anos aí, é quase 1/3 do número que tem aí. 12 a 14 mil pessoas por ano que ensejariam hoje a necessidade de 4 mil imóveis. Hoje, a média nacional é 3 pessoas por imóvel. Tá? Isso é número do censo. Então, nós teríamos que ter aproximadamente a entrega de 4 mil unidades imobiliárias, somadas casas, apartamentos, estúdios, para receber e acolher com moradia essas 12 a 14 mil pessoas que chegam em Florianópolis por ano. Nós não conseguimos entregar isso. E como resultado dessa oferta abaixo da demanda, nós temos uma valorização imobiliária forte e temos uma alta do aluguel muito forte nos últimos anos, né, que tem sido objeto de notícia de vários veículos aí de mídia. Né. O aumento de aluguel, isso é uma entrevista que eu dei para a SC TV há mais ou menos 6 meses atrás, tá, como diretor do Secov, e nas estatísticas nacionais, né, das capitais, Florianópolis foi a que mais subiu o aluguel, subindo 95%, tá, em 5 anos, o que é altíssimo. Né? Isso foi impactado
positivamente, também pelo Airbnb, né, pelo modelo short stay, que é a locação de hospedagem, que acabou tirando alguns imóveis de oferta de locação anual, o que pressionou a locação, já que a gente não conseguia entregar o número adequado de imóveis. De 1 ano e meio para cá, tivemos a aprovação do novo plano diretor, que tornou todos os terrenos mais produtivos, né? O nosso é um exemplo disso. Tá? Esse terreno ele não produzia os 7.000 e tantos metros que o Eduardo mencionou, que tem o prédio, e hoje ele produz. E isso é que tornou viável o empreendimento. Né? Dentro da atividade do desenvolvimento, além de localizar um terreno, entender o que ele produz, acredito que a principal atividade é entender qual é a tipologia adequada naquela localização, né, que tipo de apartamento você vai fazer, para trazer o melhor resultado para o investidor. E, nesse caso, foi o estúdio, em função de ser Jurerê, de ter a maior... Se vocês olharem, saindo algumas estatísticas do Airbnb com setores da ilha. E o norte da ilha é o que mais hoje tem ocupação nos imóveis, tá, de Airbnb e outras plataformas também. Né, o modelo Airbnb, vamos dizer assim. Então, a valorização ela é pujante. Né, a gente entende que esse movimento não vai parar, pelo contrário, ele está aumentando, né? A procura pelo turismo em Florianópolis está aumentando. Hoje já não é só um desejo nacional, é um desejo internacional. Uma estatística também do Airbnb, Florianópolis foi a segunda cidade do mundo mais consultada, né, na plataforma, para verificar a hospedagem e tal. Então é uma coisa assim que a gente entende que não vai parar, essa migração só vai aumentar e nós temos que providenciar infraestrutura necessária através do poder público, né? E esse plano diretor novo ele permite que tenha mais investimento, já que através de um instrumento chamado outorga onerosa, cada prédio que se faz, se paga uma taxa de produtividade para a prefeitura, né? Pelo número de metros que é construído a mais, e isso proporciona ao poder público capacidade de investimento para melhorar as ruas, duplicar SC, como está acontecendo, né, que vai impactar no nosso empreendimento. E até lá, provavelmente, estará duplicado até lá, né, se Deus quiser. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver o outro slide. A nossa próxima pergunta, então. Tudo isso eu falei, o que nos importa mais não é o passado, mas a gente tem que entender o passado para entender o futuro. Dá licença que eu vou tomar uma aguinha. Quando nós nos perguntamos quais são os fatores que trouxeram, né, os fundamentos que trouxeram o nosso mercado até aqui, a gente começa pela beleza natural, que foi a primeira coisa que atraiu, né, mas depois a organização social, né, as pessoas veem uma cidade limpa, uma cidade organizada, um poder público mais competente que a média do Brasil, muito mais, né, apesar da gente que mora aqui sempre querer mais, querer melhorias. A segurança pública. Hoje, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, né, em estatística, número de roubos por 100 mil habitantes e outras estatísticas, ele é o mais seguro do Brasil. A universidade excelente que nós temos, tá? Empresas, o fato de ser uma capital, de acolher muitos empregos públicos também, traz muita gente para cá. Então, esses fundamentos foram os que nos trouxeram até aqui. Agora, nós nos perguntamos, esses fundamentos perduram? Eles existem ainda e estão mais fortes. Quando nós comparamos a qualidade de vida de Florianópolis, por exemplo, com Porto Alegre ou com Curitiba, há 20 anos atrás era similar. E hoje essas duas grandes capitais deterioraram na organização social, segurança pública, né, uma série de coisas, e nós continuamos na crista da onda com excelentes números que só atraem mais pessoas, inclusive dessas capitais. Além disso, tivemos um grande fator novo nos últimos 10 anos, que foi a tecnologia. Hoje, Florianópolis tem uma arrecadação de impostos maior da tecnologia, das empresas de tecnologia, do que de turismo. É um número, né, que nos impressiona, porque turismo é o grande negócio da nossa cidade. Mas o fato é que hoje já não é mais. O grande negócio da nossa cidade, em primeiro lugar,
hoje é a tecnologia. Tá? Como a tecnologia permite que as pessoas trabalhem remotamente e escolham onde morar, né? E as empresas podem ser nômades, porque elas não precisam se estabelecer num determinado mercado, o mercado é o mundo, né? Elas escolhem os melhores lugares para se estabelecer e os melhores lugares para atrair os profissionais para trabalhar e para morar. Então, por isso, Floripa hoje tem esse mercado pujante de tecnologia que alavanca também tanto a valorização como o retorno em locação. Eu acho que esse era o último, né? Deixa eu ver se eu tenho outro slide. Não, eu tenho aqui mais um número que é importante, tá? Para comprovar o que eu estou dizendo. Como que o metro quadrado continua subindo? Ele continua subindo porque a renda também continua subindo. Se você pegar os anos 90, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma migração de uma classe média um pouco mais baixa. De lá para cá, cada vez mais, o migrante de Florianópolis e o sujeito que já mora aqui teve um crescimento de renda. Então, se vocês olharem aqui, é a maior renda de todas as capitais, tá? Por pessoa. Né? Aí, se você multiplicar isso por uma família, você vai ver que é uma renda média fabulosa. Para se chegar a uma renda por pessoa de 4 mil, nós temos pessoas ganhando muito bem, né? Mensalmente. O que explica também a capacidade das pessoas de enfrentar os valores que estão sendo praticados hoje, né, pelo mercado. E, por último, tá, a minha opinião como profissional, tá, dentro do nosso modelo, tá, que entrega um imóvel num valor um pouco abaixo do que ele vale no mercado. Então, eu trago aqui uma estatística pessoal de rentabilidade de um estudo que a gente faz através das imobiliárias, né, de acompanhamento e a perspectiva dos próximos anos de valorização. Então, valorização anual do valor do imóvel, nós estamos prevendo aproximadamente 15% ao ano. E a renda anual, né, que é o fruto ou da hospedagem ou do short stay, né, ou da alocação normal, tá, que é anual, em torno de 10% líquido, tá, ao ano. Tá? Líquido é descontado impostos, descontado a administração da empresa contratada. Esse é um número pessoal, né, o número da nossa empresa. Claro que a gente não pode prometer futuro, mas tudo que a gente estuda, todos os fatores nos levam a acreditar nesses números. Né? Daqui a 4 anos nós vamos estar aqui na Assembleia e vamos falar sobre isso. O Eduardo vai trazer algumas pesquisas que não só comprovam o que eu estou colocando aqui, mas como superlativam, né? Que tem números melhores do que esse aqui. Tá bom? Também fico à disposição de todos aí ao longo da jornada. Um prazer falar com todos. O microfone pode ficar. Só pegar o passador. Bom, pessoal, complementando a fala do Marcos, tem uma estatística que diz de cada 10 imóveis alugados no short stay, por exemplo, no Airbnb, 7 são um dormitório, que é a kitnet, o estúdio, enfim. Né? Então, isso mostra o quanto essa tipologia, né, ela é mais vocacionada realmente para esse modelo de curta temporada. Bom, dando sequência aqui à nossa reunião, eu também queria fazer um comentário a respeito de como o investidor ele enxerga a GPR. Então, assim, a GPR não é uma imobiliária. Né? A gente não está aqui para dizer por quanto você vai alugar ou por quanto você vai vender. A GPR é uma empresa de gerenciamento de projetos imobiliários. Então, o nosso foco é construir um prédio e entregar para você 30% mais barato do que se você comprasse pronto ou incorporado, ok? Por outro lado, a gente também ajuda o investidor e tenta trazer algumas opiniões. Como o Marcos falou, a gente não pode prever o futuro, a gente olha para o passado, mas eu entendo que é uma forma de a gente também prestar esse apoio ao investidor. Tá? Então eu vou colocar aqui na tela uma forma de ampliar
a sua mentalidade no sentido assim, o que eu posso fazer com a minha cota do Imob Jurerê? Como é que eu posso monetizar? Como é que eu posso usufruir? Como é que eu posso usar ela durante o projeto? Então eu vou colocar aqui na tela, ó, as 5 formas, vamos chamar aqui de rentabilizar. Aí eu vou explicar cada uma delas. A primeira forma que a gente chama é a flipagem. O que significa? Hoje o terreno está lá, né, um terreno baldio com uma casa, a gente acabou de fechar o grupo. Imagina que daqui um ano e pouco, a obra começa a aparecer. Depois que a obra passa do tapume, ela passa a ser... ficou passa com passa, né? Depois que a obra passa do tapume, ela acaba chamando a atenção daquele investidor que é mais conservador. Porque para entrar agora, você tem que ser mais arrojado. Depois que o prédio começa a aparecer, você passa a chamar a atenção, né, de um cara que é mais conservador ou até do consumidor final. Então, o que significa flipar? Imagina que você embarcou hoje, né, nesse trem chamado o Imob Jurerê e a gente vai avançando. Em algum momento, você pode flipar, ou seja, você pode vender a sua posição dentro da SPE. Então, vamos imaginar que você botou 100 mil reais. Aí a obra começou a aparecer. Você vende a sua posição na SPE para outra pessoa por 150. E você apura 50 mil de resultado e sai da operação. Então, isso acontece com muita frequência dentro dos projetos da GPR, que é o quê? Um investidor que flipa, ou seja, ele não fica até o final, ele cede os direitos dele para outro investidor e ele cobra um spread por isso. A segunda forma de você monetizar é você vender. Aí você vai perguntar, bom, Eduardo, mas é a mesma coisa que flipar? Não. Por quê? O vender, que a gente está comentando aqui, é depois do prédio pronto. Então imagina que você está com a chave na mão, uma matrícula individualizada. Quando você vai a mercado, você vai vender o seu estúdio para o consumidor final. E nesse momento você vai ser uma espécie de microincorporador. Claro que sozinho você não conseguiria fazer o prédio. Como você se acoplou, se reuniu com outras pessoas com o mesmo propósito, você conseguiu construir o prédio. E aí você vai vender lá para a Dona Maria, que ela vai na Caixa Econômica pegar dinheiro do crédito imobiliário dela e vai pagar você. Então imagina que você pagou 400 e vai vender por 700. Essa diferença é o seu lucro. Então, é uma forma de monetizar, você vender depois de pronto para um consumidor final. Além disso, a gente tem uma terceira forma, que é alugar. E aqui, ela se subdivide entre o short stay e o tradicional. Eu sempre fugi daquelas aulas de caligrafia quando era lá na infância. Então aqui, o tradicional. Desculpa, aqui a minha letra não é das melhores. Bom, vamos lá. Qual é a diferença aqui? Se você está no empreendimento de praia, a ideia é que você faça uma renda passiva, ou seja, o seu pé de meia de dezembro até março, que a gente chama de zona quente. Depois de abril a novembro, a gente chama de entre safra. Então, quando você está lá no short stay, que é o Airbnb, que é a Me2, a Cizone, essas empresas que fazem o short stay, você tem a possibilidade de monetizar e também de usar. Então a gente chama de uso híbrido. Ora eu uso, ora eu subo na plataforma. Então, entre você colocar na Ibagi, na Crédito Real, na Duda Imóveis, a gente orienta que você faça através de short stay. Por quê? Porque lá é um empreendimento de praia e tem mais essa característica de moradia por assinatura. Ou seja, ele fica lá um período, né, depois vai embora. E você vai utilizando todas essas etapas para monetizar. Bom, a quarta forma de você fazer dinheiro é você morar. Aí você pode perguntar, tá, mas por que eu vou fazer dinheiro se eu morar? Então, vamos de novo usar exemplo. Eu quero morar em Jurerê. Eu vou chegar lá e vou comprar um estúdio na CFL. Vou pagar 700 mil reais, 30 mil metros quadrados.
Se eu participar de uma cooperativa, como por exemplo o Imóvel Jurerê, eu vou ter o mesmo estúdio por R$400 mil. Então, se eu deixo de pagar o lucro de alguém que construiu para mim morar, e eu moro naquilo que eu construí com outras pessoas, eu estou monetizando. Né? Eu estou deixando de pagar o valor de pronto incorporado porque eu construí para mim mesmo. Claro, construí com outras pessoas junto comigo para a gente chegar, né, até a entrega das chaves. Então, se você morar, mas eu não vou morar, mas se o seu filho morar, o seu primo, você ceder isso para alguém, é uma forma também de lucrar. E a quinta e última forma de você monetizar é a moeda de troca. O que significa a moeda de troca? Imagina que você quer morar numa cobertura aqui na beira-mar. Ela custa R$2 milhões. Aí você vai para uma mesa de negociação com o incorporador e você fala, olha, eu vou dar R$1,5 milhão em dinheiro e R$500 mil você vai ter que aceitar o meu estúdio lá no Imóvel Jurerê. O que o incorporador pensa? Bom, R$1,5 milhão em dinheiro, 500 mil um estúdio, é Jurerê, excelente, é pequeno, eu vendo rápido, eu posso alugar rápido. Então o incorporador tende a aceitar uma negociação nessas condições. Agora vamos mudar a página. Você chega na mesma mesa de negociação com R$1 milhão em dinheiro e 3/4 lá na palhoça. Provavelmente o incorporador não vai aceitar. Por quê? Porque 3/4, 4/4 são plantas de difícil revenda. Não é que é difícil, mas não tem a mesma liquidez de um nano apartamento, de um estúdio menor. Então eu já vi por diversas vezes os investidores da GPR utilizarem os nossos estúdios como entrada num negócio maior. Vai comprar um terreno na Lagoa? Coloca o Imóvel Jurerê. Vai comprar uma casa de luxo num condomínio fechado? Dá de entrada o Imóvel Jurerê. Então, estou trazendo esse código para vocês, porque eu já assinei muitos contratos como anuente, onde aparecia lá o nosso estúdio, né, como parte do pagamento de algo maior. Enfim, então, resumindo, né, você pode flipar, você pode vender, pode alugar, pode morar, ou então pode usar como moeda de troca. Certo? Vou voltar aqui. Pessoal, agora, o que eu fiz? Assim, como eu falei, eu não sou o corretor, eu não sou imobiliária, mas eu também gosto de dar apoio e ajudar o investidor, pelo menos para trazer uma reflexão de mais ou menos como anda o mercado. Então, o que a gente tem aqui na tela? A gente tem uma visão panorâmica de como vai ficar, ou na verdade, de como está a região. A gente acredita que o Imóvel Jurerê ele está localizado na parte de expansão de Jurerê. Então a gente percebe que com o passar do tempo haverá uma conurbação, ou seja, uma união do Jurereim com o Jurerê tradicional. Até por isso que a gente tem esse trocadilho, Jurereim e Jurereon. Aqui, por exemplo, vai sair um empreendimento da CEPAG, né, que é uma empresa conceituada, no valor aí de R$30 mil um metro quadrado. Então, a médio e longo prazo, a gente entende a região crescendo, tá, aqui para a nossa rua. Outra coisa também que precisa ficar claro, e sempre ficou desde o começo, é que a nossa proposta é levar para o investidor um produto de entrada, um produto de acessibilidade a Jurerê. A gente não está falando aqui num pé na areia, num apartamento grande, a gente está falando de estúdio, né, numa região onde vai acontecer o desenvolvimento, né, e a gente tem aqui esse comparativo, porque a gente entende que a gente precisa comparar, né, laranja com laranja, e não laranja com abacaxi. É importante a gente entender qual é o propósito do nosso projeto Imóvel Jurerê. Bom, então vamos lá. O que eu fiz para a nossa Assembleia? Eu passei a semana passada fazendo uma pesquisa de mercado. Qual foi o meu método? Veja que tem vários métodos, eu estou dizendo qual foi o meu. Eu fui a mercado ali e coletei todas as ofertas que existiam naquela região. Depois eu compilei aquelas ofertas e comparei com o nosso projeto Imóvel Jurerê. Então esse projeto aqui, ó, Aurum, tá aqui,
Quanto é que é um estúdio? 25 mil metros quadrados. Quanto é que é um loft duplex? 20 mil metros quadrados, certo? Quanto é que é o imóvel Jurerê? 12 mil metros quadrados. Claro que aqui o 12 é a média. A gente tem cota 10, 11, 12, 13. Então, na média, o imóvel Jurerê é 12. Bom, vamos lá. Outra oferta pública, tá? Tudo aqui, ó, é Zap Imóveis, tem quem anunciou, nada fui eu que criei, eu só trouxe, né, do mercado para cá. Faz comigo aqui, ó, 418 dividido por 15. 28 mil metros quadrados. E, ó, sem vaga de garagem, tá? Para depois não falar, mas tu pegou com vaga e comparou sem vaga. Próximo, vamos de novo, 490 dividido por 17, 29 mil metros quadrados, sem vaga de garagem. Aí vou passando, ó, tá tudo lá nos Zap Móveis. 16 metros quadrados por 391, 24 mil metros quadrados, sem vaga de garagem. Aqui a gente tem, aqui a tipologia sobe um pouco, 437 por 25, 17 mil metros quadrados, sem vaga de garagem. Bom, aí o que eu fiz para a gente ter essas duas percepções? Eu fui lá e procurei estúdios naquela região com vaga de garagem, para a gente entender quanto seria uma vaga de garagem naquela localização. Então, essa oferta aqui a gente tem 591 por 25, 23 mil metros quadrados, uma vaga de garagem, lá no meu metro quadrado imóveis. O que a gente conclui? Que se eu tiro a vaga de garagem aqui e eu tiro 100 mil aqui, eu ainda fico em mais ou menos 20 mil metros quadrados. Então, mesmo os empreendimentos que têm vaga de garagem, eles ainda estão na casa de 20 mil reais o metro quadrado. Mais uma oferta aqui, ó. Vamos fazer junto. 569 dividido por 25, 22 mil metros quadrados, com uma vaga de garagem. Bom, então, qual é o resumo aqui do estudo? Eu fui lá e planilhei no Excel e fui colocando todos os valores. Aí o que eu faço? Uma matemática básica. Esse dividido por esse metro quadrado, esse por esse metro quadrado. E aí eu trago aqui 24 mil reais o metro quadrado de ofertas naquela região, ok? Qual é o nosso preço por metro quadrado? 12. Então, 24 por 12, a gente pode dizer que hoje o imóvel Jurerê está num preço super competitivo. Né? De novo, é um dado absoluto? Não, é apenas uma amostragem, né, que a gente fez, que ela dá um caminho de mais ou menos como está a concorrência e o nosso posicionamento enquanto imóvel Jurerê. Bom, aí vamos lá. Você pode perguntar, Eduardo, mas você usou lançamento e construção. Eu quero saber o seguinte, quanto é um estúdio pronto naquela região? Então, de novo, ó, Jurerê Spot fica próximo ali do nosso empreendimento. Claro que ele é mais próximo do mar, mas não está tão longe. Vamos de novo. 900 mil dividido por 20, 45 mil reais o metro quadrado. Aí você vai falar, ah, Eduardo, mas você foi lá e pegou o estúdio mais caro para trazer aqui uma impressão de que está 45. Unidades a partir de 900 mil, ou seja, o mais barato no Jurerê Spot é 900 mil. Então, de novo, estou trazendo essa amostragem, né, para gerar reflexão. Outro estúdio próximo ali na região, 880 dividido por 20, sem vaga de garagem, 44 mil reais o metro quadrado. Enfim, então a gente tem aqui dois exemplos, né, uma amostragem de lançamento em construção versus, né, os empreendimentos que estão prontos aí na região. Bom, a gente sempre se esforça aqui para tentar contemplar todos os investidores. O que eu falei até agora tem relação à venda. E aí você que está me assistindo pode pensar, tá, mas eu não vendo, eu só alugo. E aí como é que fica se eu vou alugar? Então vamos lá, a gente também foi atrás de informações. Se você pretende fazer o short stay, você tem dois caminhos. Você administrar os imóveis, ou então você terceirizar essa administração para uma empresa especializada nisso. Qual é a diferença? Se eu vou administrar, eu tenho que trocar a senha, trocar o enxoval,
Se o chuveiro queimar, eu tenho que resolver, eu tenho que precificar, ok? Se você transfere essa responsabilidade para uma empresa capacitada, o que ela faz? Ela faz tudo isso para você. E aí, a partir desse momento, você tem uma espécie de aplicação financeira, onde o dinheiro só vai sendo, né, distribuído, né, para você. Então, você tem os dois caminhos. Você pode tanto administrar quanto terceirizar. Só que tem um ponto que eu quero chamar a atenção, que é, se você optar por fazer a gestão, tem um item que você precisa ficar atento, que é a precificação dinâmica. Então imagina que o seu estúdio está lá R$400, R$400. E aí naquele final de semana tem o Ironman. Esse R$400 ele vai flutuar para R$1.500. E se você não estiver atento a esses mini calendários que acontecem em Florianópolis, você não consegue fazer esse movimento a tempo. E aí você acaba alugando por 400 um estúdio que poderia monetizar naquele final de semana 1.400 por dia. Então, eu entendo que terceirizar, né, ele passa a ser uma opção. Se você optar por terceirizar, eu queria compartilhar aqui, né, uma empresa que a GPR vem se aproximando, né, que é a Me2. Qual é a semelhança da Me2 com a GPR? Tanto a Me2 quanto a GPR atuam exclusivamente em Florianópolis, né, para cada ponte ainda. Então, assim, a GPR constrói só aqui, a Me2 também. A gente não vai para Garopaba, não vai para Gramado, não vai para Itajaí. Então, eu entendo que esse match das duas empresas, de tentarem ser especialistas na região, acabou nos aproximando. Aí, o que eu fiz? Eu pedi para a Me2 fazer um diagnóstico de faturamento de aluguel naquela região. O que eles têm como diferencial? Eles têm um histórico dentro da plataforma, né? Ou seja, então não é um chutômetro. Ele vai lá e faz um recorte do passado e tenta projetar o futuro. Então aqui a gente fez uma análise dessa planta, né, que seria um estúdio parecido com o do Imob Jurerê, um estúdio aí de uns 25, 26 metros quadrados. Aí eu pedi para eles criarem dois cenários, um cenário otimista e um cenário mais conservador. No cenário otimista, a gente tem que o estúdio naquela região, ele tem uma previsão de 97 mil, bruto. Aí você tira IPTU, condomínio, energia, internet e a comissão da Me2 por administrar. Você vem para 77, com uma taxa de ocupação de 76 e uma diária de 351, certo? Então, esse é o cenário estúdio, né, otimista. Aí eu falei para eles, não, vamos tentar fazer alguma coisa, né, mais conservadora. É melhor a gente projetar de uma forma e depois acontecer, né, melhor do que a gente projetou. Aí eles trouxeram um outro cenário, que é a mesma matemática, só que aí mais conservador. Então ficou na casa de R$63 mil anual, né, um estúdio naquela região para você apostar e monetizar no short stay. Bom, aí a gente foi a fundo. Eu falei, olha, mas a gente também tem uma tipologia que é loft duplex. E não dá para considerar que a renda de um loft vai ser igual a de um estúdio. Por exemplo, você vai para Gramado, você vai ficar num estúdio ou num loft? Na lua de mel, lá no casamento, para comemorar uma data, você vai acabar optando por um loft. Mas a gente também tem o público-alvo do estúdio. Mas eu entendo que são coisas diferentes. Então, a gente foi lá e fez um diagnóstico de faturamento nessa planta, que é o loft duplex. Aí a gente tem cenário otimista, 136, você retira aqui os custos com R$109 mil, né, de previsão de rentabilidade. Num cenário conservador, aí você vem para um valor de 86, 73% de ocupação e uma diária de 407. Bom, então, essa é a nossa contribuição para você que está pensando vender e para você também que está pensando alugar, certo? Pessoal, então, antes da gente entrar aqui no momento de perguntas e respostas, eu queria pedir licença para vocês e apresentar o nosso próximo lançamento imobiliário. Como eu falei no começo, a GPR é uma empresa bem conservadora, a gente não lança diversos projetos ao mesmo tempo. Agora é que a gente consolidou o Imob Jurerê, então a partir do ano que vem a gente vai fazer um trabalho de captação de investidores para o nosso próximo projeto. Eu vou pedir para o Alex passar aqui um vídeo bem rápido, tá, de uns 40 segundos,
que fala um pouco a respeito desse lançamento. O mercado de estúdios está saturado? Não, o mercado de estúdios ele ainda nem começou a atender a demanda que vem pela frente. São dois os principais motivos. O primeiro é que não se produzia essa tipologia de imóvel durante Bom, esse projeto Imob Trindade, ele é um Ctrl+C, Ctrl+V do Imob Jurerê. Qual é a diferença? A diferença é a região geográfica. E a gente sai da praia e vem aqui para Trindade, praticamente do lado aqui da agronômica. Só que por que ele é um projeto semelhante? Porque a gente se mantém fiel ao nosso DNA, que é oferecer para o investidor a tipologia do nano apartamento, né, de plantas compactas. Então esse projeto ele vai ter estúdio garden, loft duplex, né? Então a gente não vai ter 2, 3, 4 quartos, a gente vai continuar, né, com a nossa tipologia. Aqui a gente tem algumas imagens da localização do terreno. Então são dois terrenos que dão aí 660. A gente já fez uma montagem aqui com uma maquete digital, igual a gente tem no Imob Jurerê, que já posiciona o prédio em cima do terreno. Bom, vamos lá. O que é importante ressaltar aqui? Se eu olhar para o lado esquerdo, eu tenho vários geradores de fluxo naquela região, que é Polícia Federal, OAB, Ministério Público, a ENGE, a Caixa Econômica, o Angelone, o SIC, vem descendo todos esses geradores de fluxo até chegar no terreno. Se eu olhar para o outro lado, tá? Então o nosso terreno aqui, se eu olhar para lá, eu tenho o ônibus, que é o TITRI, Vila Romana, Corpo de Bombeiros, Academia da Polícia Militar, UFSC, ou seja, mais diversos geradores, né, de fluxo de gente que precisa alugar para morar naquela região. Se eu olhar para frente do terreno, ou seja, se eu olhar para o Elevado da Saudade indo para as praias, eu tenho à esquerda Jurerê e Praia Brava, à direita Joaquina, Mole, né, Gravatá, enfim, e se eu olhar para cá, eu vou ter Matadeiro e Campeche. Então, a gente entende que o Elevado da Saudade aqui, né, ele é um dos principais pontos que distribuem a cidade como um todo. Outra notícia também impactante para o mercado imobiliário é que o ano passado o governador Jorginho Melo disse que ia desativar o presídio e muita gente duvidou. A semana passada ele começou efetivamente a demolir o presídio. Só que, claro, não é tão rápido, você vai mandando um pouco de preso para cada cidade. Então, começou semana passada e vai terminar na metade do ano que vem. O que vai ser feito nesse local? Existe, eu acho que são 117 mil metros quadrados, que equivale a 6 campos de futebol, e tem um projeto para fazer um monte de coisa ali, como praça, espaço público, espaço multiuso, né, comércio e por aí vai. E tem aqui uma reportagem do presidente do Secov, né, o Marcelo Queiroz, dizendo que a valorização no entorno daquela região vai ficar mais ou menos em 50% do imóvel. Por quê? Porque isso vai dar um upgrade naquela região. Além disso, tem um projeto de fazer a duplicação do elevado aqui da Saudade, o que vai melhorar bastante a mobilidade urbana naquela região. Bom, então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse projeto, a gente tem aqui o QR Code, né, que é o contato do Pedro, que é o nosso gerente de relacionamentos, e a gente vai fazer uma espécie de represamento. Então, durante um período, a gente vai compartilhar algumas informações, né, vai esquentando para uma data-alvo a gente fazer o lançamento. E lembrando que
todas as nossas imobiliárias parceiras, né, elas também vão ser nutridas desse conteúdo. Então, se você comprou através de uma imobiliária, é o seu corretor de confiança, né, que vai fazer a apresentação desse projeto para que você possa tomar a sua decisão. Pessoal, então a gente vai encaminhando aqui o fim da nossa assembleia. Antes de finalizar, a gente vai abrir para perguntas e respostas. O Alex, que é o nosso gerente aqui de coordenação do evento, ele vai subir na tela, né, a disponibilidade, e aí vocês fazem a pergunta e eu e o Marcos, né, a gente vai estar aqui para responder cada uma delas. Aí, Marcos. Por enquanto é só... Aqui a gente tem algumas mensagens durante o evento, que o pessoal foi colocando. Nenhuma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Bom, pessoal, então como é que funciona? Hoje é o nosso primeiro encontro, né, o dia 0, a gente está começando a relação agora. A gente tem um escritório aqui no Itacorubi, o Marcos tem um escritório dele no centro. Então, se você vier para Floripa, não hesite de mandar uma mensagem, vir aqui tomar café na GPR. Não tem dúvida, não tem problema, mas vem aqui conversar. Muitas vezes o investidor quer dica de restaurante, de hotel para ficar. Enfim, então a gente vai... mesmo após aqui a assembleia, está disponível pelo WhatsApp, por e-mail e principalmente atender cada um de vocês presencial aqui na sede da GPR. Bom, então, diante disso, né, a gente vai encaminhando aqui o final. Quero agradecer a presença de cada um de vocês nessa noite e desejar a todo mundo aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e dizer que a gente está aí à disposição. Boa noite, né? Boas festas para todos e obrigado pela confiança até então, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite.